Shalom, então, a você que está nos assistindo através da TV Sião. Eu sou o professor Mateus Andona e nós estamos em mais um programa Torá em Debate. Programa que aborda assuntos de relevância para a sua caminhada com o Eterno de Israel como discípulo do Messias Yeshua. Muito bem, no programa de hoje nós temos uma surpresa para você, que é um tema muito pedido aqui no Torá em Debate, é um tema muito requisitado. O Ministério Ensinando de Sião tem dedicado há quase 20 anos, na pessoa do nosso fundador, o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, a este tópico, que é o programa de hoje, que é o contexto judaico das Escrituras. É isso mesmo, o contexto judaico das Escrituras. Qual é a importância do contexto judaico da Bíblia? Qual a importância de se estudar, essa contextualização judaica? A história de Israel, a língua dos israelitas, o hebraico, a geografia bíblica. Por que na maioria dos seminários cristãos nós temos matérias como hebraico bíblico, geografia de Israel? Pena que são só essas, porque o contexto original, o contexto judaico das Escrituras vai muito além do que a geografia de Israel, vai muito além do que a própria língua hebraica. Então, no programa de hoje nós trataremos de alguns aspectos deste contexto original. Nós leremos alguns textos bíblicos, comentaremos sobre alguns ensinos de Yeshua e dos apóstolos, especificamente do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, e depois nós daremos um curto exemplo de como esse contexto judaico, esse contexto original, pode te ajudar a interpretar de uma forma muito melhor as Sagradas Escrituras e o ensino do Deus de Israel para toda a humanidade. Muito bem, eu quero lembrar que você que é um associado da ABN, você pode e deve participar do programa Torá em Debate enviando os seus comentários ou as suas perguntas. Nós temos essa participação interativa apenas com os membros da ABN. Se você ainda não é um membro da ABN, aguarde que no finalzinho do programa eu vou te explicar como você pode se associar e ter aí acesso a estudos exclusivos, inclusive a participação no programa Torá em Debate. Para isso, você vai comentar no post que está aí na página da ABN no Facebook. Você tem que entrar lá na página da ABN no Facebook e o primeiro post ali com a propaganda do Torá em Debate, que foi colocado hoje, é onde você poderá comentar, escrever os seus comentários, suas perguntas, suas considerações. Então, ao longo do programa, não deixe para o final, ao longo do programa, você que é membro da ABN, já vai aí escrevendo seus comentários, porque nós dedicaremos o final do Torá em Debate para ler as suas considerações. Muito bem, então vamos ao tema do nosso programa. Olha, eu fico muito feliz em ver que ao redor do mundo, milhares e milhares de cristãos têm descoberto essa importância das raízes judaicas da fé. O Eterno tem dado oportunidade a mim e meu pai de viajarmos para vários países do mundo, para vários continentes, e temos visto um desejo genuíno por parte da igreja. Não por parte das denominações, das tradições, das igrejas históricas, nem tanto, mas de indivíduos, de pessoas que têm buscado um contexto original da fé, que têm buscado entender a Bíblia numa plenitude. Há pessoas que têm buscado sair dessa mesmice que se transformou, infelizmente, a fé cristã, nessa banalização que nós estamos vivendo hoje, principalmente nos meios evangélicos, nas Américas. Então, essas pessoas têm buscado a Deus, têm buscado agradar a Deus, e Deus tem respondido. Nos 4 cantos da terra nós temos visto cristãos, discípulos, servos do Deus vivo, buscando um contexto original das Escrituras, e para isso eles têm se aproximado de Israel. Não só de Israel, mas também de judeus, discípulos de Yeshua. Nós hoje somos mais de 1 milhão em todo o mundo, judeus, discípulos de Yeshua, ou também chamados de judeus messiânicos. O último censo que foi feito até pelos judeus ortodoxos, para nos perseguirem, eles fizeram um censo a nosso respeito e descobriram que somos mais de 1 milhão de judeus seguidores de Yeshua no mundo. Então esses cristãos que têm tido um desejo
de se relacionar com os judeus, de aprender com os judeus, de estar próximo a Israel, de entender a Bíblia sem raízes antissemitas, esses cristãos têm se aproximado do judeu messiânico. Então, por isso, eu, meu pai, o Rabino Shulam, lá de Israel, fundador do Ministério Netivia e cofundador do nosso trabalho também, nós temos viajado com ele para várias partes do mundo e temos visto as mesmas coisas. Cristãos com o desejo de aprender mais sobre as origens da fé e com esse desejo genuíno de se relacionarem com judeus discípulos de Yeshua. Eles entenderam que há aí um segredo, há aí algo que foi rompido no primeiro século, por decretos de homens, por decretos com razões políticas, racistas e antissemitas. E esses decretos separaram a igreja, o contingente da igreja, me refiro aqui à parte não judaica da igreja, né? A igreja dos gentios, entre os gentios, ou da igreja da incircuncisão, como o apóstolo Paulo explica. Então essa igreja gentílica, ela se separou de Israel com esses decretos anti-judaicos, antibíblicos, e essa ruptura que ocorreu nos primeiros séculos da era cristã gerou um gap, né? Gerou um espaço, gerou um vácuo aí de distanciamento da igreja com as suas raízes. Não há como entender a Bíblia na sua plenitude sem ter Israel e o povo judeu. Não dá para rejeitar Israel e o povo judeu, como fizeram lá no primeiro século, e se acharem detentores da verdade, da interpretação maior das Sagradas Escrituras, como muitos pais da igreja, das igrejas históricas fizeram. Isso não é verdade, isso não tem como acontecer. A teologia cristã, no seu âmbito de formação, no seu nascimento, né, quando ela foi gerada ali nos primeiros séculos, através de concílios, ela foi toda cunhada e formada sem a participação de nenhum judeu discípulo de Yeshua. E existiam na época vários judeus discípulos de Yeshua que eram líderes em comunidades de salvos, né, de discípulos de Yeshua. Nenhum judeu messiânico foi convidado para participar de nenhum concílio que formou as diretrizes da fé cristã, seja católico ou protestante, porque a fé protestante ela acaba herdando esses mesmos credos e dogmas da Igreja Católica, rompeu com pouquíssimos, os principais foram mantidos. Então isso deu origem a esse distanciamento e agora, como parte de um propósito divino que o Eterno tem para o seu povo, para a sua família, judeus e não judeus, ele começa a colocar, plantar no coração dos seus servos que estão buscando a verdade, esse desejo de se relacionarem, de se aproximarem novamente a Israel. Eles estão vencendo preconceitos, quebrando tabus, quebrando tradições teológicas milenares no cristianismo e voltando a se relacionar com o judeu e interpretando a Bíblia no seu contexto judaico, sim, e original. E para que nós possamos entender a necessidade, a importância desse contexto judaico, eu escolhi algumas referências, são poucas referências, o programa tem duração de 1 hora só, então a gente não pode delongar muito, mas eu escolhi algumas referências que vão dar a você uma ideia do quão importante é o contexto original das Sagradas Escrituras, o contexto judaico. E nós vamos começar com uma palavra, uma história muito interessante, um evento muito interessante na vida de Yeshua. Você já leu essa passagem muitas vezes, eu gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez aqui para ela. Essa passagem está lá no livro de João, no capítulo 4, no verso 22. João, capítulo 4, verso 22. Antes de nós falarmos a respeito desse versículo, eu gostaria de dar um pouquinho do contexto para você, né? Bom, essa passagem fala a respeito de um encontro de Yeshua, Jesus, com uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. E eles estavam ali na região próximos ao monte Ebal e Grizim, né, onde os samaritanos habitavam. E não dá tempo aqui de contar a história dos samaritanos, mas o que você já sabe é que os samaritanos tinham uma certa desavença com os judeus e vice-versa, por questões históricas, né? Os samaritanos eram um povo que, quando os judeus foram retirados do reino de Israel, né? E houve então uma tentativa de se acabar com o povo, se dizimar geneticamente o povo judeu, então os homens foram levados cativos para a Babilônia e o rei enviou mulheres de várias nações para habitarem em Israel, e isso fez, os homens foram levados cativos, os homens foram levados cativos e
homens de várias nações foram obrigados a migrarem para Israel, se relacionaram com aquelas mulheres judias que haviam ficado do exílio, das expulsões, dos domínios, e isso fez com que surgisse uma geração misturada, não é? Mulheres judias com homens de outras nações, e cada um trouxe a sua religião para Israel, e esse povo que surgiu dali teve a oportunidade de voltar aos caminhos do Eterno, porque várias coisas começaram a acontecer em Israel. O livro de Reis relata isso muito bem. Então o rei enviou um sacerdote de Israel para ensinar a Torá para o povo que estava ali habitando em Israel, esse novo povo que estava surgindo da mistura de judias com outros povos. E isso foi negado, né? O povo acabou rejeitando essa proposta de voltarem aos caminhos de Deus. Eles receberam uma oportunidade de serem verdadeiramente judeus, guardando a Torá. Eles não quiseram. Ao invés disso, eles criaram a própria religião baseada no Pentateuco, mas com alterações. O samaritano adulterou em alguns pontos a Torá, alteraram o local de adoração do Monte de Moriá em Jerusalém para o Monte Gerizim, e estabeleceram uma série de regras e de condutas que os afastavam em termos de relacionamento com o povo judeu. É claro que em contrapartida o judeu também agia com essa segregação. Enfim, era uma disputa que havia aí entre judeus e samaritanos. Yeshua então encontra-se com essa mulher no poço de Jacó, e ali ele tem aquele discurso que a gente não vai entrar aqui agora, sobre, ele pede à mulher para que lhe dê água, e ele fala, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, né, você é que me pediria. E ele falou, olha, a água que eu tenho a oferecer, você nunca mais terá sede alguma, se dela beber. E a mulher não entende ali o que Yeshua fala, e depois ele profetiza, né, revela sobre o histórico familiar, o histórico matrimonial dessa mulher. Ela vê então que Yeshua era pelo menos um profeta no seu entendimento, e ela faz a pergunta, mas os nossos pais falavam que tem que se adorar aqui, os judeus falam que tem que se adorar em Jerusalém, e tu, profeta de Deus, né, que ela reconheceu, em qual lugar é o correto se adorar? E a resposta de Yeshua é direta, simples e clara. Veja aí na tela o que Yeshua responde àquela mulher. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Pessoal, isso é fantástico. Yeshua declara que não só ele, né, a salvação ali, ele não se refere apenas a ele, a pessoa dele próprio, mas ele se refere a todo um legado, a todo um histórico que Deus construiu com a nação de Israel. A nação de Israel foi formada, foi escolhida para ser bênção para as famílias da terra, Gênesis capítulo 12. A Torá fala em Êxodo que Israel foi constituído de um reino de sacerdotes, Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes. Por quê? Porque a função de Israel era trazer a revelação de Deus ao mundo, difundir a Torá, os caminhos de Deus ao mundo, servir de modelo para as outras nações da terra. Israel era também chamado de reino de Deus, porque ali dentro, com as leis de Deus, com os princípios de Deus, estaria estabelecido um local onde o Eterno de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, reinaria em plenitude. Então, a escolha de Israel sempre teve esse propósito: abençoar, ser luz, santificar, anunciar Deus para as nações da terra. E diferentemente do que as pessoas imaginam, do que muitos teólogos, do que o cristianismo normativo apregoa, Yeshua, judeu, filho de Davi, da tribo de Judá, não veio anular esse propósito principal da nação de Israel, de ser luz para as nações. Yeshua não veio tirar essas promessas de Israel e dar para a igreja gentílica, jamais. Ele não veio alterar a lei, ele não veio anular, rasgar a lei do seu pai, senão ele teria sido um filho rebelde. Eu seria o primeiro a não crer nele como Messias se ele tivesse vindo em rebeldia ao que disse o seu pai, né? Se Deus envia o seu filho, o seu Mashiach, para cumprir o que ele havia dito a Moisés, aos profetas, esse Mashiach tem que ter andado nesse caminho como ele com certeza andou.
Então nós vemos aqui que Yeshua declara: a salvação vem dos judeus. Não tem dúvida, a salvação aí algumas traduções, né, até traduzem como vida, porque a vida vem dos judeus, ou seja, Deus se revela ao longo da história de Israel. A história de Israel carrega as atuações de Deus, não só junto com Israel, mas para a humanidade. Você vê que a humanidade toda é abençoada com a história do Êxodo. A humanidade toda é abençoada com a história de Josué, com a história do rei Davi, com os eventos da vida de Davi, com os patriarcas, com os juízes de Israel, com Sansão. A humanidade é abençoada com essas histórias. Por quê? Porque Deus escolheu Israel para se revelar ao mundo. E como ele se revela ao mundo? Através da história de Israel. Essa é a grande inspiração de Deus nas Escrituras. Não é a inspiração só do autor, do escritor, é a inspiração nos eventos da história. É Deus influenciando a história e pessoas inspiradas registrando a história modificada ou com a atuação de Deus. Então nós vemos que Yeshua é categórico. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Olha que frase forte. Eram pessoas que tinham uma versão da Torá, que conheciam um Deus criador dos céus e da terra, mas que escolheram o quê? Ficar com as bênçãos, com as heranças da Torá, dos escritos sagrados, rejeitando os judeus. A mulher estava na fonte de Jacó. Olha que analogia maravilhosa. Tirando água da fonte de Jacó e rejeitando os judeus no seu coração, ou na sua religião, né? A religião samaritana rejeitava os judeus como detentores dessa aliança eterna com Deus. Então Yeshua dá ali palavras fortes para aquela mulher e para o seu povo. Não há salvação, não há plenitude, não há conhecimento de Deus na sua plenitude sem Israel e o povo judeu. Por quê? Porque Yeshua foi claro, a salvação vem dos judeus. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem do nosso meio. Então, são um evento que você já leu a respeito, mas que contém um princípio muito atual. Muito atual. Nós vemos hoje o cristianismo com um desejo de se coroar, né, como triunfalista sobre Israel. Né? A igreja, a teologia normativa cristã diz, a igreja triunfou sobre Israel, Israel rejeitou a Yeshua lá atrás, Deus tirou as promessas, as heranças, as bênçãos que eram deles e deu para a igreja. Né? E agora, se Israel quiser ter alguma esperança, é só no final dos tempos onde Deus vai lá cumprir algumas das suas profecias para eles. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E nós vamos ler agora uma próxima referência que vai nos falar um pouco sobre isso. Então abra, por favor, a sua Bíblia, você que está nos acompanhando, na carta que Shaul escreveu aos romanos, a gentios, no capítulo 3, versos 1 e 2. Um texto também que você já conhece, eu quero lê-lo aqui mais uma vez com você. Vamos ver aí na tela então e analisar o ensino do Rabino Shaul. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual, pois, é a utilidade da circuncisão? Pessoal, essa pergunta já me foi feita várias vezes. Para que isso? Para que você, judeus, tem que ficar se vangloriando? Para que você, judeus, tem que ter esse orgulho todo daquilo que Deus fez no passado com vocês? Isso é passado. Eu vejo a mesma pergunta retórica que Paulo faz lá no capítulo 3 de Romanos, sendo feita contra os judeus messiânicos nos dias de hoje, ou contra aquelas pessoas que querem redescobrir uma judaicidade da fé, não serem judaizadas, mas descobrirem as raízes originais da fé, fazem para essas pessoas as mesmas perguntas, a mesma pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui aos romanos. Né? Qual é a vantagem do judeu? Tem eles alguma vantagem? Tem eles alguma coisa demais? Para que eu preciso deles? Eles são importantes para a minha fé, eu como brasileiro, eu como americano, eu como africano, europeu. O que os judeus têm a ver para o meu crescimento, com a minha salvação, com a minha fé? O apóstolo Paulo responde. Vamos ver aí o texto. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade? Para que serve a circuncisão, né? As tradições e tudo? Paulo responde, veja, muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus
foram confiados os oráculos de Deus. Meus irmãos, esta palavra é uma admoestação do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, que está mais do que atual nos dias de hoje. Nos dias onde o antissemitismo teológico tem crescido, antissemitismo não, né? Agora é antisionismo, a palavra atualizada. O antisionismo tem crescido nos meios teológicos, o antisionismo, o antijudaísmo, o antijudeu, o sentimento antijudaico tem crescido ainda mais, não só no mundo, como também nos meios teológicos cristãos. O apóstolo Paulo dá um ensino feito há 2000 anos que está mais do que atual. Qual é a vantagem dos judeus? Qual é a utilidade dos judeus? Qual é a utilidade das suas tradições, dos seus costumes, daquilo que Deus deu a eles como herança perpétua? Muita utilidade, muito valor, muita vantagem sobre todos os aspectos. Perante Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Em relação à salvação, em relação ao relacionamento, não há diferença de judeu e grego. Paulo deixa isso claro em Gálatas. Não há diferença entre judeu e grego, servo nem escravo, homem nem mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não favorece com o dom da salvação, com dons espirituais, um em detrimento do outro por causa da raça ou da origem. Mas, perante os homens, perante a humanidade, perante as nações, há sim vantagens do povo judeu. Há sim coisas que a humanidade tem que aprender com Israel. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 3 de Romanos. Há sim muita vantagem sobre todos os aspectos. E por quê? Porque a eles, aos judeus, foram confiados os oráculos de Deus. Oráculo em latim, orare, significa falar, né? Então é como se eles estivessem dizendo aqui, Deus fala através do povo de Israel. Deus fala através da Torá de Israel. Deus fala através da vida de judeus, de homens de Deus que viveram ao longo da história da humanidade. Deus se revela ao longo da história de Israel. Por isso o apóstolo Paulo ensina para os gentios, crentes, muita vantagem há sobre os judeus, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Ele não nega que não foi confiado, ele não nega que não está mais confiado a eles. A eles foram confiados os oráculos de Deus. Isso é outro ponto importantíssimo. Deus não anulou essa aliança, e não só não anulou, não é porque tem muito cristão, tem uma teologia mais branda, um pouco menos antisionista, um pouco mais branda, que ela fala, não, os judeus podem guardar os seus preceitos, os judeus podem crer em Yeshua, em Jesus, e continuarem judeus, não é? E os judeus podem viver como eles quiserem, com suas tradições, mas nós, a igreja, nós cristãos temos as nossas tradições, nós cristãos temos a nossa religião, nós cristãos temos as nossas, o nosso legado, os nossos pais da fé. O que Paulo está ensinando aqui é exatamente contrário a esse pensamento. A vantagem dos judeus é muita sobre todos os aspectos, por quê? Porque o que eles têm é de muita utilidade para você que não é judeu, mas crê no Deus de Israel. Muita sobre todos os aspectos. Tudo que Israel carrega, as festas, a forma de se entender a Bíblia, a forma de se relacionar com Deus, tudo isso te abençoa. A história de Israel te abençoa. Em Yeshua, no Messias, a história de Israel passa a ser a sua história. Em Yeshua, você que não é judeu, mas foi trazido para próximo da comunidade de Israel, Efésios capítulo 2, nossa história é a sua história depois de Yeshua. Nós fomos resgatados do Egito com o braço forte. Você também foi resgatado do Egito pelo braço forte de Deus. Você também atravessou o Mar Vermelho. Você também foi batizado pelo mar e atravessou com os pés secos. Deus também mandou gigantes e você derrotou os gigantes com o poder da fé, com o poder de Deus, assim como o rei Davi. Os reis de Israel passam a ser os seus reis. Davi é seu rei.
Jeremias não é só o nosso profeta, Jeremias, Isaías, Ezequiel são também os seus profetas. Falam também para você. Em Yeshua, você que não é judeu, é aproximado a esse legado, a essa utilidade, essa vantagem sobre muitos aspectos que tem o judeu, passa a ser também sua por intermédio do Messias de Israel. Nós compartilhamos isso através de Yeshua com quem não é judeu. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Muita vantagem sobre todos os aspectos. Muita vantagem, muita utilidade sobre todos os aspectos. Por quê? A eles foram confiados os oráculos de Deus. Deus se comunica, Deus se revela através deles e da sua história. Muito bem, nós temos um outro texto aqui do apóstolo Paulo muito importante. Eu quero que você abra também a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 9, versos 4 e 5. É um texto muito conhecido, mas nem tanto estudado, né? As pessoas sabem que ele existe, mas não gostam muito de lidar com esse tipo de ensino, porque acham aí que o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, estava sendo muito judaico, né? Estava puxando a sardinha demais para os judeus. Então, a teologia normativa cristã tem conflito com esse ensino de Paulo que nós iremos ler agora. Abra sua Bíblia em Romanos 9 e vamos ler o que ensina o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, para não-judeus discípulos de Cristo lá em Roma. Acompanhe aí na tela. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito de Deus, a minha própria consciência. E ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Quantos de nós, e eu digo isso como judeu, quantos de nós não possuem esse amor do Rabino Shaul para com o seu próprio povo? Olha, eu confesso que eu não tenho esse nível de amor e entrega que o Rabino Shaul teve em relação aos seus compatriotas segundo a carne. Ele estava se referindo aqui a judeus, assim como ele, mas que ainda não criam em Yeshua, que eram seus inimigos da fé. Paulo estava disposto a abrir mão da sua própria salvação por amor aos seus irmãos judeus, não discípulos de Yeshua. Ele estava disposto a abrir mão da sua salvação, a ser anátema, se isso fosse contribuir de alguma forma para que os seus irmãos segundo a carne, os judeus que o perseguiam, fossem salvos. Amigos, que amor tremendo. Olha, esse é o amor de Yeshua. Paulo expressava o amor de Yeshua. Sabe, nós temos que ter esse mesmo desejo. Quantos de nós, judeus ou não judeus, teria esse mesmo amor? Teria essa mesma capacidade de entrega? Abrir mão da sua própria salvação, se isso pudesse ajudar em algo os seus compatriotas segundo a carne. Esse amor que eu me esforço por ter. O amor de Yeshua, que Paulo demonstra, que eu quero demonstrar também. Amor ao nosso próprio povo. Amor àqueles que hoje nos perseguem, mas que são detentores das alianças, como nós leremos agora. Veja aí na tela comigo. Por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Por quê? Preste atenção. São israelitas. Ele não disse era nem serão. São israelitas. Pertence-lhes no presente, está em amarelo para que você preste atenção no tempo do verbo. Pertence-lhes a adoção e a glória. A adoção são filhos de Deus. A glória, a história deles é gloriosa porque demonstra a Deus. São deles, acompanhe na tela, são deles as alianças, no plural. Inclusive a nova aliança é deles. São deles, pertence-lhes. Jeremias 31 é onde a nova aliança é profetizada e para a casa de Israel e para a casa de Judá. Deles é a adoção, são filhos de Deus. Deles é a glória, porque a história deles reflete a glória e o nome de Deus. As alianças são deles. A lei é deles. Veja que ele está falando aí de coisa boa. Adoção é coisa boa. Glória é coisa boa. Alianças com Deus são coisas boas. E a lei entra na mesma categoria. A Torá, a legislação, é algo que é glória para Israel. Então, deles é a Torá. Olha, deles é o culto. Deles são as promessas. Deles são as promessas, deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, Yeshua, Mashiach,
segundo a carne, ou seja, Jesus é judeu segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém e amém e amém. Não resta dúvidas. O apóstolo Paulo não poderia ter sido mais claro. São deles as alianças, a glória, a adoção em primeiro lugar, o primeiro termo que o apóstolo Paulo usa aí. Eles são filhos de Deus por escolha e aliança. Deles é a Torá que abençoa o mundo. As promessas são deles. E você pode perguntar, Mateus, mas aí o meu mundo caiu agora, porque eu achei que eu tinha algum valor, mas você fica falando só de Israel, que Deus... Calma. O apóstolo Paulo faz um ensino maravilhoso lá em Efésios capítulo 2, você pode ler na sua casa com calma. A obra do Messias Yeshua era abrir as porteiras de Israel para quem não fosse judeu. O dom da salvação, ele é compartilhado com outras nações através de Yeshua. As promessas, as heranças, ou seja, a pessoa que não é judia, através de Yeshua, quando ela nasce de novo e passa a crer no Deus de Israel, ela vira co-herdeira com Israel, coparticipante com Israel, concidadã do reino com Israel, coparticipando das promessas que Deus tem com Israel. Então você não entra no lugar de Israel, você entra junto com Israel e participa disso tudo que o apóstolo Paulo disse aqui, que é deles. É de Israel, foi dado a Israel por Deus como estatuto perpétuo. Por isso que a analogia da oliveira, né, que Paulo usa lá em Romanos capítulo 11, o camarada que não era judeu e aceita Yeshua, passa a crer no Deus de Israel, ele é enxertado na oliveira. E a oliveira aí representa os patriarcas, a seiva representa as promessas que esses patriarcas compartilham com o povo. Veja só você, lá em Gálatas, no capítulo 3, Paulo fala a gentios, aos Gálatas, que em Cristo, Abraão, que é o patriarca de Israel, é também pai desses aí que receberam a Yeshua pela fé. Então, pela fé, você que não é judeu, é também um filho de Abraão. Abraão é seu pai. Abraão é seu patriarca. Jacó é seu patriarca. Isaac é seu patriarca. Davi é seu rei. Jeremias é seu profeta. Como que isso tudo acontece? Porque Yeshua compartilha isso. Isso foi anunciado lá pelos profetas. Basta você ler Isaías. A missão do Messias é essa, compartilhar o legado de Israel com a humanidade, de uma forma genuína. Então isso foi feito. Então nós vemos aqui que tudo isso que o apóstolo Paulo declara aqui está no presente, ainda pertence a Israel e é compartilhado também com todo aquele que genuinamente crê no Deus de Israel e no seu ungido Yeshua. Então as escrituras são bem claras. Nós lemos aqui apenas 2 textos para esclarecer para você como que esse legado é atestado biblicamente. E eu não estou usando aqui textos do Antigo Testamento, estou usando só textos do Novo Testamento para mostrar para você que o ensino de Yeshua e o ensino apostólico condiz com aquilo que eu estou dizendo, com a importância do legado de Israel para a igreja. Vou ser bem direto. A importância desse legado para a igreja, que tem rejeitado esse legado há 2000 anos, que tem desprezado esse legado há 2000 anos e que agora começa a ver que é necessário. Agora, caminhando para o final dos tempos, a igreja começa a enxergar, as escamas começam a sair, né? Muito cristão fica orando para a escama dos judeus saírem, né? Ah, porque lá Isaías falou de escamas, o apóstolo Paulo falou das escamas. Olha, mas eu vejo uma escama muito mais forte nos teólogos cristãos, que não conseguem entender a importância de Israel, que rejeitam Israel, que rejeitam a Torá. Yeshua fala que ele não veio anular a Torá, os pastores falam que sim, ele veio. Yeshua fala que nenhum tio nem iudo da letra vai passar até que haja novos céus e nova terra, e vem os teólogos cristãos e falam, sim, ele veio alterar, sim, isso não vamos mais guardar, sim, isso aqui não serve mais para nós, sim, isso é coisa de judeu. Amigo, é hora de despertar, é hora de sair da caixa, é hora de tirar os óculos que Roma colocou em você, que está fazendo você enxergar as coisas sob o ponto de vista de Roma e não de Deus, de Roma e não de Jerusalém. É hora de voltar para casa. Como eu disse aqui no programa anterior, eu como judeu quero levar Yeshua de volta para casa, e quero levar a igreja também de volta para casa, porque a nossa fé não veio de Roma, a nossa fé não veio da Alemanha, a nossa fé não veio de Kansas, nem do Tennessee, a nossa fé veio de Jerusalém, e é para lá que ela vai voltar nos últimos dias. Não há escapatória.
né? Você que se diz um cristão cheio do Espírito Santo e odeia judeu, você que é um cristão que se diz atuante no reino e odeia Israel, eu tenho uma mensagem para você. Talvez segundo a doutrina aí do cristianismo, talvez o céu então pregado por vocês não seja um local muito adequado para você ir, após aí a sua morte. Porque o sujeito que é cristão, não gosta de judeu, o que ele vai fazer no céu? Porque lá vai estar cheio de judeu. Lá vai estar Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão. Nossa turma vai estar toda lá. E se o sujeito odeia Israel, não aguenta ficar perto de judeu, não aguenta nem ouvir nada sobre Israel, o que ele vai fazer lá? Às vezes tem que arrumar um outro lugar para ir, né? Onde não vai ter muito judeu. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem que rever. Eu estou usando esse exemplo simplório e cômico, mas que ele traz à tona aí uma incoerência. O sujeito fala que serve ao Deus de Israel, mas não gosta de Israel. Serve ao leão da tribo de Judá, mas não gosta dos de Judá, os judeus. Ama o Senhor do Shabat, mas rejeita o Shabat. Então, quer dizer, Yeshua virou Senhor de uma coisa ruim, segundo o cristianismo. Ele é Senhor do sábado, mas o sábado é ruim. O sábado é coisa de judeu, o sábado oprime. Não, mas Yeshua é Senhor do sábado. Então ele é Senhor de uma coisa ruim. Tem que ser revisto esse negócio aí. Né? Tem que ser revisto esse posicionamento ideológico, milenar, com raízes muito profundas e fortes, mas não mais fortes que o Espírito de Deus, do que o Espírito de Deus tem feito nesses dias. Então una-se, junte-se a cristãos, a discípulos de Yeshua, melhor dizendo, que estão interessados na verdade, viu? E não se vincule, olha, eu louvo a Deus pelas denominações, louvo a Deus pelas denominações cristãs, protestantes, católicas, mas eu digo a você, se você colocar tradição de homem e dogma denominacional acima da verdade, acima da palavra de Deus, vai ficar muito difícil para você caminhar a partir de agora. Porque Deus começa a ceifar. Deus começa agora a fazer separação de joio e de trigo. E aquilo que não estiver condizente com a palavra de Deus, com a sua revelação, você não pode aceitar. Né? Ou você é comprometido com a verdade, ou você não é. Não seja como Pilatos ali, né? Que questionou a famosa pergunta retórica, mas o que é a verdade? Né? É o típico posicionamento grego. O que é a verdade? O que é verdade para um pode não ser para outro. Isso é mentira. A verdade é indivisível, a verdade é inegociável e a verdade liberta. Se você tem conhecido a verdade, se você tem ouvido a verdade, você sabe o que eu estou falando. Não há volta. Não tem como você querer não saber. Uma vez que você toma conhecimento, que alguém te fala, que alguém te mostra, alguém te revela, não há como voltar atrás. Não há como fingir que você não sabe. E uma vez que você sabe, Deus começa a exigir de você um posicionamento. Então, posicione-se com aqueles que buscam o contexto original das Escrituras e que buscam restaurar um relacionamento bíblico com o judeu e com Israel. Olha, como o nosso tempo já está acabando, eu quero dar só um exemplo. Nós temos o nosso site, o Ensinando Sião, vários exemplos, vários artigos, vários livros, centenas de horas de estudos em vídeo, para que você entenda a importância do contexto judaico. Mas aqui no Torá em Debate, eu escolhi um texto só, uma referência só, para te mostrar como esse contexto judaico é importante, como você tem que saber analisar, como que o contexto judaico clareia o nosso entendimento. Não tem como você entender um texto escrito há 2000 anos ou mais, né, em Israel, pelo povo judeu, fazendo parte de uma cultura judaica, sem ter esse conhecimento, né, sem ter essa contextualização. Não pode entender um texto bíblico com a mente no século XXI. O sujeito não pode ler a Bíblia sem saber nada sobre Israel, sem saber o que é Israel, o que é o judeu, onde é Israel, como era e como é Israel. Essa alegorização, né? Isso o cristianismo herdou da Grécia. E os pais da igreja, que eram muitos professores de filosofia antes de servirem a Deus. Muitos até continuaram ensinando filosofia. Mas enfim, essa tendência de alegorizar, o sujeito pega a Bíblia e alegoriza tudo. Ah, não, isso aqui está dizendo aqui Israel, mas na verdade quer dizer igreja. A igreja é o Israel espiritual. Ah, não, tem essa promessa aqui, mas essa promessa aqui dada a Israel, ela significa
todas as nações, né? O sujeito alegoriza, tira tudo do contexto. Texto fora do contexto é pretexto para heresia e sofisma. Então tem que saber contextualizar. Texto básico, único aqui que eu vou usar para exemplificar a importância do contexto judaico. Yeshua, lá na crucificação, prestes a entregar o seu espírito a Deus. Num determinado momento, ele lá pregado no madeiro, sofrendo, quase sem o fôlego de vida, ele grita. E o que ele grita? Acompanhem na tela comigo. Por volta da hora 9, que era mais ou menos 3 da tarde, clamou Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. Mateus 27, 46 e 47. Os que estavam próximos da cruz ouviram Yeshua dizendo aquilo, né? Por estarem ali, não entenderem direito o que estava acontecendo, muito tumulto ali, né? Muita reviravolta, havia os dois ali também, um de cada lado de Yeshua, que também estavam com seus familiares ali próximos, enfim. Ouviram ele falando alguma coisa de Eli, e acharam que ele estava falando Eliarro, né? Elias em hebraico. Se confundiram. Mas o triste é ver que muitos se confundem hoje. Hoje, depois de 2000 anos, a mesma confusão que não entenderam o que Yeshua quis dizer, ela perpetua até os dias de hoje. Eu já vi teologias sendo formadas, eu já vi pregações, livros e mais livros escritos sobre o princípio daquilo que Yeshua falou ali no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. É isso que diz em hebraico. Eu consertei a transliteração porque o tradutor não sabia hebraico, traduziu uma coisa errada ali. Mas ele falou em hebraico, lama sabachthani, igual falamos hoje. Por que me abandonastes? E aí o sujeito começa a escrever livros e livros e cunhar teologias para explicar como que Deus abandonou o seu filho ali no madeiro. Não, porque teve que haver um abandono, porque ali ele se fez maldição, e no momento que ele se fez maldição, Deus vira o rosto, e naquele momento que Deus vira o rosto, ele se torna ali desamparado, ele sente pela primeira vez na sua existência uma separação de Deus. Não, mas a separação foi necessária, porque ele tinha que carregar o pecado do mundo, o pecado de todas das eras e todos os tempos, e o sujeito faz aquela ginástica para poder explicar uma frase de Yeshua, que para eles também é uma coisa meio sem nexo, né? Yeshua vira lá no momento daquele e fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E daí a pouco ele entrega a Deus o seu espírito. E as pessoas ficam aí vislumbrando um significado dessa frase, que Deus o abandonou, mas era necessário, que o abandono. Eu vou provar para você que Yeshua jamais, com essa frase, estava dizendo que Deus o abandonou. O contexto judaico é muito importante. Meus irmãos judeus sempre estudam a Bíblia com empenho. Na época de Yeshua, os rolos se encontravam nas sinagogas e, é claro, no templo. As pessoas decoravam os textos bíblicos. Os judeus louvavam a Deus com os salmos de Davi, já estavam cunhados aí nessa época de Jesus, de Yeshua. Os judeus louvavam a Deus com salmos, principalmente os salmos 113 a 118, que são os salmos conhecidos como Halel, salmos de louvor, eram entoados nas festas de peregrinação. Os judeus sabiam esses salmos de cor. Salmos importantes, não só a Torá e os profetas, mas os salmos eram muito conhecidos entre os judeus. Eu tenho certeza que Yeshua não falaria uma frase ao vento, uma frase solta, ainda mais um momento como esse. Yeshua estava passando uma mensagem. Mas como todo ensino, em parábolas, em código, em segredo. Ele mesmo diz isso em Mateus 13, jamais ensinou sem ser por parábolas.
Era a forma como o Eterno deu a ele para ensinar os mistérios de Deus. E até mesmo no seu último momento ali, antes da sua morte e ressurreição, ele também deu um grande ensino através de uma parábola, através de uma forma de linguagem, onde ele não foi direto, mas aqueles que estavam prestando atenção souberam imediatamente o que ele quis dizer. Aqueles seus seguidores souberam decifrar o que Yeshua estava dizendo e souberam entender aquilo que ele queria que os seus servos entendessem. Os que não o acompanhavam entenderam que ele estava desesperado, clamando por Elias ou clamando por Deus, porque Deus o abandonou. Mas não foi nada disso. Amigo, se você já reparou no Salmo 22, é o salmo que começa com as palavras que Yeshua fala no madeiro. Eli, Eli, lama azabtani. Deus meu, por que me desamparaste? Qualquer judeu estudioso dos salmos, ou que cantasse os salmos nas sinagogas ou no templo, ou os seguidores de Yeshua que estudavam os salmos, qualquer judeu que naquele momento tivesse ouvido essas palavras de Yeshua, imediatamente iam remeter ao Salmo 22. Yeshua cita, não por acaso, o início do Salmo 22, porque é o ensino que está no Salmo 22 que ele quer trazer aos seus discípulos. Mas ali não havia tempo, ali não havia fôlego, nem força. Então o que ele faz? Ele proclama as primeiras palavras do Salmo que continha o ensino que ele queria passar para os seus discípulos ali nos seus momentos finais. Imediatamente, todo judeu que ouviu aquele clamor, lembrou-se do Salmo 22. E eu quero que você veja agora o que diz o Salmo 22. Qual era o ensino que Yeshua queria passar para os seus discípulos naquele momento final? Seria como os teólogos cristãos, que realmente o Pai o abandonou pela primeira vez na sua existência? Ou será que ele queria passar uma outra mensagem, citando apenas o início de um salmo maravilhoso, que é o Salmo 22? Eu fico pela segunda opção. Eu fico mesmo com a segunda opção, porque eu tenho certeza que o Pai jamais abandonaria o seu ungido, ainda mais num momento como esse. Ainda mais um momento como esse, onde ele mais, durante toda a sua trajetória, talvez foi onde ele mais precisou do auxílio do Pai, o Pai iria abandoná-lo. Isso não faz sentido. Mas as pessoas, por não entenderem o contexto original, elas se perdem nessas explicações. Então, Yeshua faz referência ao Salmo 22. Vamos ver o que diz o Salmo 22. Veja aí na tela. Eu coloquei o início aqui para você, o verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Continue lendo agora no verso 21. Eu vou até o verso 27. Olha. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Olha a afirmação. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da queilá da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel. Pois não desprezou, não abominou, não rejeitou, não abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Veja a promessa. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Ah, meu amigo, isso aqui não deixa dúvida para ninguém. Todos aqueles que estavam ali aos pés de Yeshua no madeiro foi uma palavra de esperança quando ouviram essa frase de Yeshua, Lama azabtani, por que me desamparaste? Remeteram ao Salmo 22 e descobriram que o que Yeshua estava querendo dizer era o quê? Uma palavra de esperança, que Deus não abandona aquele que lhe pede por socorro. Deus não abandona nem desampara. E outra, através daquele sacrifício, ele cita o Salmo 22, o ensino do Salmo 22, que as nações, os confins da terra,
adorarão, se converterão, adorarão, se prostrarão ao Deus Criador dos céus e da terra. Todas as famílias das nações servirão ao Deus Criador. Aquilo que Isaías fala lá no capítulo 2, né? Através do Mashiach, todas as nações subindo ao monte de Deus. Então, olha a palavra que Yeshua, o ensino que Yeshua escolhe naquele último momento. Ele não pôde dar esse ensino ali, e ele só proclama então a primeira parte, e as pessoas imediatamente lembraram do restante do salmo e puderam ter então uma palavra de esperança. Veja como é importante o contexto original da Bíblia. Eu dei um exemplo só. Eu tenho centenas de passagens, de estudos, de ensinos que podem ser aprimorados ou corrigidos com o contexto original da Bíblia. Então você não perca tempo, né? Busque a verdade, busque conhecer esse contexto original, porque você, como servo de Deus, só tem a ganhar com isso. Amém? Vamos todos nessa caminhada rumo à restauração de todas as coisas da qual falou os profetas e os apóstolos de Yeshua. Quero mandar um abraço a todo mundo da BN e explicar como que você pode se tornar um associado da BN e ter acesso ao nosso serviço da Torá ao vivo. Ok? Muito bem. Você pode estudar conosco. Nós temos um curso de teologia 100% online, ministrado com matérias ministradas por mim, pelo Rabino Shulam, pelo Rabino Marcelo e outros rabinos judeus messiânicos ao redor do mundo. Esse curso é 100% pela internet. É um curso acessível, não é um curso caro. E você vai estudar as raízes da fé. Esse curso é o CATS, é o Centro Avançado de Teologia Ensinando de Sião. O CATS, ele tem abençoado pessoas ao redor do mundo, porque é um curso pela internet, e você pode estudar com os professores, com os judeus messiânicos. Aproxime-se de Israel através do aprendizado. Então eu quero que você entre hoje mesmo. Se você nunca ouviu falar do CATS, não sabe o que é, por favor, entre no nosso site, então logo termine o programa, cates.com.br, veja como funciona o curso, assista uma aula demonstrativa e eu tenho certeza que você vai gostar. Leia lá a grade do curso, porque é bênção para você se aproximar destas raízes. cates.com.br. Você que quer se tornar um associado da ABN, basta aí mesmo no site da TV Sião procurar aí sobre a ABN, né, como se associar. Há um vídeo na primeira página que você pode assistir com o Rabino Marcelo, foi até o vídeo que abriu o nosso programa hoje. Nesse vídeo ele explica como que você pode se tornar um associado e um parceiro nessa visão da restauração. Então veja aí na tela, é a tvsião.com. Você pode escrever para a gente através do e-mail contato@tvsião.com. contato@tvsião.com. Você entra em contato com a equipe da TV Sião e nós estaremos respondendo aí a sua pergunta. Se você tiver sugestões de programa, contribuição, críticas, enfim, entre em contato com a gente. Será um prazer aqui ler a sua mensagem e aprender com você também para contribuir da melhor forma. E as redes sociais constituem uma grande ferramenta para divulgarmos essa visão da restauração, né, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, onde o Ensinando de Sião já existe, onde esse mover da restauração já existe, e você pode nos acompanhar, você pode saber as últimas notícias, como tem sido o desenvolvimento dessa visão, onde temos chegado, os principais estudos, novos artigos teológicos, novos vídeos, novos cursos, tudo nós colocamos em primeira mão nas redes sociais que vocês estão vendo aí na tela agora. Nós temos o Twitter, @Ensinando de Sião, tudo junto, sem tio, e a nossa página no Facebook, você pode curtir para você nos acompanhar, é facebook, né, .com/Ensinando de Sião. Nosso nome é Ensinando de Sião, tudo junto. Você pesquisa aí no Facebook, você vai encontrar a gente, Ensinando de Sião, ou no Twitter, @Ensinando de Sião. Lembrando que o nosso site é um verdadeiro portal com dezenas de artigos e centenas de estudos em vídeo gratuitos para você. ensinandodesião.org.br. Você pode entrar e ser abençoado através do nosso portal na internet. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, a você que é da ABN,
a você que ainda não é, você que tem acompanhado o Ensinando de Sião, obrigado por ficar conosco aqui mais um programa Torá em Debate. Esse programa é feito, né, aqui com os funcionários do Ensinando de Sião, com o Adão, o Renan, que trabalham aqui na parte de produção, e fazemos com muita alegria e com muito orgulho de poder servir a Deus através desse canal, né, que abençoa tantas pessoas aí, e sem fronteiras, não é? Internet, tem pessoa nos assistindo agora de várias partes do mundo, e daqui a um tempinho a gente vai ter um programinha também de tradução simultânea, para que pessoas de outras línguas também possam acompanhar todos os nossos estudos ao vivo com tradução. Então não só o TV Sião, mas como o nosso culto também pela internet. E você que é da ABN, você não deixe de nos acompanhar todo sábado às 10 da manhã no site TV Sião, o nosso serviço da Torá com o estudo semanal da Parashá. A você um grande abraço, Shalom Uvrachot, paz e bênçãos, e até o nosso próximo programa Torá em Debate.